Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos conversar sobre o intelecto e as virtudes intelectuais em Santo Tomás de Aquino. Esse livro aqui é do professor William. O professor William é o meu mentor de filosofia, estou fazendo mentoria com ele, mentoria particular. E é um privilégio poder conversar com o autor do livro sobre o livro. Amanhã, inclusive, é o nosso dia de mentoria, mas eu não consegui esperar até a nossa mentoria passar para fazer esse vídeo. Eu aceitei que com certeza eu não vou conseguir aprender tudo sobre Santo Tomás de Aquino para fazer esse vídeo aqui. E com certeza eu não entendi exatamente tudo o que está escrito nesse livro. Mas não é por isso que você não deve ler e que eu não devo ler. Tem leituras que são realmente mais desafiadoras, que provavelmente você vai ter que ler mais de uma vez na sua vida. Esse livro é um dos livros que eu quero ler de novo. Sabe, que você já lê o livro pensando qual vai ser a próxima vez que eu vou ler para eu conseguir absorver ainda mais esse conteúdo. Esse é um desses livros e é um livro que é mais desafiador porque é sobre filosofia tomista, é o trabalho de mestrado do professor William. Então, tem essa linguagem mais acadêmica, tem referências em latim ao longo de todo o livro, tem passagens da Suma Teológica que são mais complexas. Mas mesmo assim, vale a pena você ler, porque é um livro muito bom. É um livro que vale a pena ali a dedicação, vale a pena ali o mastigar vidro, para depois você conseguir se aprofundar um pouquinho na filosofia tomista, para você ver conceitos que talvez depois você tenha que ver novamente. Esse vídeo também é um convite para você estudar filosofia tomista, psicologia tomista, para você estudar São Tomás de Aquino. Porque é uma filosofia muito bonita, é uma psicologia muito bonita, e não só isso, é uma filosofia realmente da realidade. É uma filosofia que você enxerga na realidade, é tipo a observação das coisas, coisas que você já vê, que você já capta. A filosofia tomista, ela explica. E por isso que é muito bonita e muito valiosa, muito útil, muito necessária, sabe? Eu não consigo mais ficar sem estudar filosofia tomista, psicologia tomista. E aqui nesse vídeo eu vou conversar com vocês, eu vou ler. Eu até estava fazendo um roteiro, mas acabei não terminando, assim, de fazer o roteiro, porque eu me vi querendo pesquisar muitas coisas e às vezes me demorar muito. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que compartilhar aqui com vocês o que eu tô aprendendo. Então, eu não vou ficar me apegando a saber tudo, tá? Com certeza não, eu não sou especialista, eu ainda não me formei na faculdade de filosofia, não fiz estudos aí nessa área. Recomendo que você faça uma aula com o professor William, que você participe da mentoria dele, porque de fato é maravilhoso e está contribuindo muito para o meu aprendizado de filosofia. E ele tem mentorias de antropologia tomista, que tem muito a ver com a psicologia, então muitos psicólogos fazem também, profissionais de qualquer área, tá? A gente precisa da filosofia sim para a vida. Precisamos admirar a sabedoria. E O Intelecto e as Virtudes Intelectuais é esse livro que ele tem poucas páginas, mas ele tem uma complexidade maior, então pode demorar um pouquinho mais para a gente terminar, finalizar a leitura, tá? Aqui tem um sumário para vocês, ó, se quiserem dar uma olhada, pausa o vídeo, dá uma olhadinha no sumário. Mas, basicamente, o que a gente vai ver aqui é sobre o intelecto, é sobre a virtude, as virtudes intelectuais, e cada uma delas, o intelecto, a ciência e a sapiência, vamos estudar aqui, né, mais pra frente, essas três virtudes intelectuais. Também, o que é o intelecto, esse conceito sobre a alma, a gente vai estudar aqui sobre o ser humano, tá? Estudar o intelecto é estudar o que é propriamente humano, o que é propriamente do ser humano. Depois sobre a virtude, os hábitos, as virtudes e, assim, as virtudes
são um caminho mesmo para a felicidade. E aqui a gente tem as virtudes intelectuais, que são, digamos assim, as virtudes mais elevadas que o ser humano pode ter. Então, é o que de fato caracteriza o ser humano como ser humano, né? Como animal racional, substância individual de natureza racional. Vamos ver aqui, começar então pelos primeiros capítulos aqui. A gente começa conversando aqui sobre o intelecto. Sobre o intelecto. E a gente vem aqui iniciando através do conceito de alma. O ser humano pode realizar inúmeras ações, operações, mas é o ato de conhecer e de pensar que o caracteriza como homem. O homem é um compositum. O homem é esse composto substancial. E aqui a gente tem uma primeira definição importante. O ser humano como esse composto substancial. Ou seja, é um composto de matéria e forma, de corpo e alma. E olha só, essa sabedoria é uma sabedoria que aqui a gente vê descrita em forma de filosofia e pessoas mais velhas, por exemplo, sabem disso. Ontem, eu estava lá nos meus atendimentos aqui no centro e chegou uma senhora, Dilma, o nome dela. E ela começou a falar algumas coisas assim pra mim, como o meu trabalho era bonito, como eu tinha uma aura bonita. E eu fiquei muito feliz ali de conversar com ela, as palavras que ela estava me falando. E ela estava me dando, assim, algumas dicas, né? E ela falou assim, ó, o ser humano é esse composto de corpo e alma. O ser humano é essas duas partes. E aí eu até comentei assim, é verdade, né? Porque um ajuda o outro, cuidar. Ela estava falando sobre a importância de você fazer uma oração quando você vai ajudar a outra pessoa, mas também cuidar da parte científica, da parte do corpo e tal. Eu falei, é verdade, uma coisa ajuda a outra, né? Pra conversar ali com ela. E ela assim, minha querida, não é uma coisa ajuda a outra, é que os dois são a mesma coisa. O que ela quis dizer, basicamente, isso, né? Os dois são a mesma coisa, é uma unidade, é uma coisa só, foi isso que ela falou. É um composto substancial, a sabedoria lá da senhorinha, a gente já tava aqui uma filosofia profunda, que o ser humano é esse composto substancial. Ele tem o corpo e também tem a alma. Ele tem o material e tem o imaterial. Essa é uma das primeiras definições aqui para a gente ir definindo o que é alma e o que é intelecto. Aqui tem uma citação bem interessante do Aristóteles, tá? E a filosofia do São Tomás de Aquino, a filosofia tomista, ela traz muito da filosofia de Aristóteles. Por isso que chamam muitas vezes de aristotélico tomista, né? A linha de Aristóteles e de São Tomás de Aquino. Porque São Tomás de Aquino pegou muita referência mesmo de Aristóteles e desenvolveu e acrescentou e melhorou. Então, as duas filosofias, elas se misturam bastante. E aqui a gente tem citações de Ética Nicômaco. O homem só pode ser feliz contemplando a verdade. Tá no livro 10 de Ética Nicômaco. Todos os homens, por natureza, desejam saber. Aristóteles em Metafísica. O ser humano deseja contemplar a verdade, deseja saber, justamente porque ele é esse composto de matéria e forma, ele é esse composto de corpo e alma, e o corpo tem necessidades básicas, né? Crescer, se alimentar, se reproduzir. E a alma tem essa necessidade de contemplar a verdade, tem essa natureza que deseja saber. O corpo pode sentir, mas não pode inteligir, o universal é necessário. Além disso, não pode saber pelas causas. Por isso, diferentemente dos animais irracionais e das plantas, a alma humana só se realizará em uma operação espiritual.
Existe essa inclinação do ser humano para conhecer as coisas como elas são, e essa inclinação é intelectual. Essa inclinação é marcada pelo desejo de conhecer as essências das coisas. Isso é o que distingue o ser humano das demais espécies. O ser humano, ele tem essa parte da racionalidade, tá? Essa razão. A alma humana, então, é o que? Ela é individual, é espiritual, é subsistente e é incorruptível. Santo Tomás de Aquino fala isso pra gente. Define, né, a alma humana como individual, espiritual, subsistente e incorruptível. Então, o que seria a alma? A alma humana, como ensina São Tomás, retomando o que havia ensinado Aristóteles, olha só, é o primeiro princípio da vida dos seres vivos e é o ato primeiro de um corpo organizado que tem a vida em potência. E a alma é a forma do corpo. E aí tem definições assim que são um pouco mais complexas, como por exemplo, forma. O que seria essa forma, né? Então temos a matéria e a forma. A forma é a essência de uma coisa. A forma é o que determina a matéria e lhe dá a sua essência. Essas são definições assim metafísicas e que você precisa entender para ler esse livro. Por exemplo, eu tive Metafísica 1, Metafísica 2 na faculdade, e aí por isso que eu consegui ler esse livro de uma forma mais fluida. Mesmo que eu não tenha as definições prontas assim na minha mente, eu entendo o que é. E aí na leitura, né, eu consigo fluir na leitura porque eu entendo alguns conceitos, como o conceito de ente, o conceito de forma, o conceito de essência também. Então, a forma é o que determina a essência. E o que é a essência? A essência é aquilo que uma coisa é, sendo em virtude disto que ela é chamada de tal. A essência é aquilo pelo qual e no qual um ser tem o seu modo de ser. São Tomás. A essência também é esse conceito, né? A forma, a essência são conceitos assim mais metafísicos, que são bem complexos de explicar. É uma coisa assim que, bom, eu ainda não tenho a capacidade de explicar completamente para vocês, mas quando você entende, você muda a sua visão da própria realidade, sabe? Eu percebi muito isso nos meus estudos assim de metafísica, né? Mesmo básicos ali na faculdade, você enxerga a realidade com outros olhos, sabe? Você compreende mais as coisas, você vê as coisas de uma forma mais ordenada e até mais bonita. Então, vamos dizer, aqui nós temos a matéria, né, a madeira, e aqui nós temos a matéria, né, que também é aqui um plástico. Temos a forma de lápis, que é essa abstração mesmo que a gente faz e que faz que isso seja lápis, né, que dá a essência para o lápis e faz ele ser um lápis e não uma caneta. E a caneta, ela também tem a sua forma, que é diferente da forma do lápis. Tá? Então, é algo mesmo que é uma abstração, é algo espiritual, né? É a essência mesmo das coisas. A forma é a essência de uma coisa. Então, é uma coisa bem abstrata, assim, mas que também a gente enxerga muito na realidade. Tá? Aqui, então, a gente já viu o conceito de alma, né, que é essa parte do ser humano que é esse composto substancial. E a gente já viu, então, que o ser humano, por ser esse composto substancial de corpo e alma, ele tem algo que difere ele dos outros animais e das plantas, que é exatamente essa racionalidade, que é exatamente essa alma que deseja conhecer, que deseja saber, que anseia pela verdade e anseia também pela felicidade. E avançando um pouquinho mais aqui, a gente também tem essa parte aqui, tá bem interessante,
porque tem uma definição, né, mais específica. Por exemplo, aqui na página 29, a gente tem a definição de alma, exatamente, né? Quid est anima? Né? Tem essa pergunta, né? O que é a alma? Meu latim é horroroso, tá? Eu nunca estudei latim, mas aqui tem algumas partes, assim, que tem um latim, e aí tem essa pergunta, tá? E a pergunta fala, a alma humana, como ensina São Tomás, é primeiro princípio da vida dos seres vivos. 2, ato primeiro de um corpo organizado que tem a vida em potência. E 3, a forma do corpo. Na página 34, a gente vê aqui sobre a vida. Há 3 pontos vitais ou graus de vida que possuem origem na vida biológica e ascendem ao nível mais espiritual no homem. Então, veja que existe essa hierarquia, essa hierarquização de que vai desde a vida biológica até esse nível mais espiritual do homem. Então, primeiro é a vida vegetativa, que tem por funções principais nascer, nutrir, crescer, gerar e perecer. Aqui a gente tem as plantas, né? O ser humano também nasce, também nutre, também cresce, também gera. Então, a vida vegetativa. A vida sensitiva, que está acima dos seres dotados apenas da vida vegetativa, e tem como funções principais o conhecimento sensível, o apetite sensível e a potência motriz. Então, aqui um segundo nível de vida, que é a vida sensitiva. Ele tem um apetite sensível. E 3, Santo Tomás descreve o princípio vital, a vida intelectiva ou racional, que possui como principais faculdades a inteligência e a vontade. Aqui que a gente chega nesse aspecto mais elevado, esse aspecto que é mais humano, que é propriamente do ser humano, né? Essas faculdades da inteligência e da vontade, essa vida intelectiva ou racional. E é isso, então, olha, que faz o ser humano ser humano. É isso que difere o ser humano dos animais, isso que difere o ser humano das plantas. É o que faz o ser humano, de fato, ser humano. Por isso que o estudo do intelecto e das virtudes intelectuais é o estudo do que, de fato, é ser humano, do que é próprio do ser humano e o que é mais elevado para nós e que nós devemos buscar, que é essas virtudes e esse desenvolvimento intelectual, essa busca pela verdade de fato. E o ser humano não se realizará vivendo dessa forma rebaixada, então vivendo aquém de onde ele é capaz de se desenvolver, né? Das perguntas que ele é capaz de se fazer. Por exemplo, João realizará sua natureza, que é dada pela forma, vivendo como animal racional e desenvolvendo os hábitos que aperfeiçoam a inteligência. Então, a nossa forma é exatamente essa, a nossa essência é viver desenvolvendo hábitos que aperfeiçoam a inteligência. E é necessário afirmar aqui que, de modo muito difícil, ele se realizará se buscar viver como um elefante ou como uma orquídea ou como um tijolo, pois, por mais que ele psicologicamente queira, deseje, imagine, busque, crie e se aventure, pensar que pode ser diferente ontologicamente não será possível. Por mais que o ser humano queira viver como um animal, como uma planta, ele não vai conseguir se realizar, porque ontologicamente isso não é possível, isso não está na essência dele. Tendo em vista o fato de João ser um homem, participa do gênero animal especificado pela diferença formal-racional, que o define ontologicamente, formalmente. Ele deve buscar o fim devido à espécie humana e não a outra. O que dignifica o ser humano, então, é viver de acordo com a sua natureza, é viver de acordo com a sua essência. Então, é buscar aqui desenvolver esse animal racional que de fato ele é, e não vivendo aquém de suas possibilidades, tá? Então, assim, explicando aqui e lendo ao mesmo tempo para vocês, porque ao mesmo tempo é complexo e é muito bonito, sabe? Eu quero compartilhar com vocês, a gente tem que ter esse contato primeiro, assim, com
a filosofia tomista, e eu fiquei bem feliz porque esse foi o primeiro livro, assim, que eu finalizei de fato sobre São Tomás, sabe? Então a gente tá avançando, segure na minha mão. Não vamos desistir, a gente tá no começo da jornada, né? A gente já conhece algumas definições e a gente vai conhecer mais. Pega na minha mão, vamos lá, vamos ler mais livros de São Tomás, vamos estudar mais filosofia, vamos de fato se dedicar, trabalhar de forma focada ali, né? Para conseguir absorver esses conceitos que são muito bonitos, que falam sobre a verdade da vida, sabe? Isso que me encanta, assim, me motiva a continuar estudando filosofia. Porque quando eu leio essas coisas aqui, tipo, a minha alma brilha, os meus olhos brilham, porque você pensa, é isso, sabe? É isso que eu já tinha visto, talvez, mas eu não sabia explicar. E aqui tem uma explicação. Porque e justamente, ó, se comprova porque o homem ele sempre aspirou a alcançar a verdade, a beleza e a bondade absoluta. Deste modo, a alma humana goza de prerrogativas especiais e difere em profundidade das almas inferiores. Justamente porque é da minha natureza querer conhecer a verdade, da minha natureza ter essa inclinação espiritual, que eu sou feliz contemplando a verdade, que a minha alma brilha quando eu leio São Tomás de Aquino. A minha alma brilha quando eu estudo filosofia tomista. O intelecto como potência da alma. Aqui tem, né, ó, potência, também já tem uma outra definição de ato e potência. O ato é aquilo que está em ato, que está dado. E a potência é aquilo que pode vir a ser, digamos assim. Então, temos uma flor, né? Temos uma flor, né? Aquela parte verde, aquele caule da flor, e o broto está em ato. Está em ato, então está ali, está dado, a gente pode ver. E existe uma potência que a gente sabe que aquele brotinho fechado da flor, ele tem uma potência para abrir, né? Ele tem uma potência de virar uma flor, porque antes ele só é um brotinho fechado. Então, tem a potência para abrir e virar uma flor. Então, é assim uma explicação exemplificada de ato e potência. Uma criança é um ser que está em ato e tem a potência de se tornar um adulto. Uma vela aqui, né? O negocinho da vela está em ato aqui, esqueci o nome disso, né? E tem a potência de eu vir aqui e acender. E o intelecto é uma potência da alma. O ser humano, ele tem essa tendência de querer conhecer as coisas. Desde uma criança, quando você vê uma criança, ela tem essa tendência de querer conhecer. Uma criança sempre fica perguntando, né? O que é isso? O que é aquilo? Por quê? Tem ali uma idade, uma fase que a criança fica ainda mais perguntando tudo isso. Porque temos essa tendência a querer conhecer. O ser humano deseja conhecer, está na sua natureza. E ele pode se desenvolver. E, ao mesmo tempo, ele tem essa potência, né? Mas ele pode também não se desenvolver, tá? O intelecto é o que é principal no homem. Por essa razão, o homem que foge do exercício da razão não realiza o seu próprio fim. Então, temos a potência do exercício da razão. Mas temos também esse livre-arbítrio, podemos escolher não realizar. Apesar de tudo lhe inclinar a viver conforme seu ser que é dado por sua forma, pois o homem é o que é, não a partir da alma sensitiva, como mentem alguns, mas a partir da parte intelectiva e principal. O ser humano é o que é por causa da parte intelectiva e principal. Por isso, para saber o que é o homem com clareza, é preciso estudar com mais clareza ainda o que é o intelectus. Então, o homem é o que é por causa dessa parte intelectiva.
Por isso que a gente precisa saber o que é o intelecto para saber de fato o que o homem é. Porque ele não se define pela parte sensitiva, ele não se define pelas suas sensações, pelas suas emoções. Em Ética Nicômaco, Aristóteles fala que a atividade do intelecto é aquela que nos permite ter algo de divino, nos aproxima, de certa forma, com a natureza de Deus. Tá? Se eu não me engano, foi até aqui que eu li que Deus, ele é esse próprio intelecto, ele é o pensar sobre o pensar. Ele é, de fato, esse ápice dessa parte espiritual, dessa dimensão espiritual, né? O ser humano, ele deseja contemplar a verdade, e essa é a atividade mais feliz, pois é autossuficiente e perdura por mais tempo. Uma coisa que eu já até devo ter falado em outros vídeos e tal, mas que mudou minha perspectiva de viver e de estudar é entender que aqui, neste mundo, a felicidade ela não é perfeita. A felicidade perfeita ela só é conhecida depois daqui, na beatitude, quando olharmos Deus face a face. Lá que a gente vai contemplar a verdade absoluta. Aqui a gente consegue ter alguns vislumbres, a gente consegue se aproximar um pouco. A gente consegue desenvolver virtudes, mas de fato, ser perfeito, contemplar a Deus, é só na beatitude. A forma e o princípio que Deus produz as coisas é uma forma intelectual, isto é, o ser de Deus é ser intelectual, como dizia Aristóteles aqui, o que eu tava falando. Deus é pensamento de pensamento. O que é o intelecto? O intelecto é uma potência da alma. Como eu falei, ele é uma potência, ele pode então ser desenvolvido. Ele não está em ato já dentro do homem, ele está em potência, ele precisa ser desenvolvido através de você olhar a realidade, de mirar a realidade, ter um mentor, ter uma direção. Tá? Para ficar mais claro, eu vou ler aqui na página 40. O intelecto é uma potência da alma. Tendo, portanto, mostrado a partir das palavras de Aristóteles e de outros que o seguem que o intelecto é uma potência da alma, a qual é a forma do corpo? Ora, a resposta é positiva. Devemos admitir que o intelecto humano é uma potência da alma pela razão da própria natureza humana, pois se o Homo sapiens fosse dotado de intelecto em ato, e esse ato se confundisse com a essência da alma mesma, então, desde o ato de existir, o homem seria igual a Deus, conhecedor de todas as coisas, mas diferente do que a grande parte do pensamento iluminista pode nos fazer pensar, o homem não pode conhecer nada se apoiando em si mesmo. Ou seja, se o ser humano já tivesse um intelecto em ato, ele já conheceria todas as coisas. Ele já seria igual a Deus. Mas, diferentemente do que hoje, né, as teorias modernas nos falam, a gente precisa conhecer as coisas, não se apoiando em si mesmo, mas observando a realidade. Não pode conhecer nada se apoiando em si mesmo, mas precisa do auxílio da realidade e, muitas vezes, da iluminação de um professor. E, gente, esse assunto, ele é denso, sabe? Tipo, você lê e aí você cansa um pouco, porque ele exige que você, de fato, pense. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Depois que eu consegui terminar esse livro aqui, outros livros ficaram mais fáceis de serem lidos, sabe? Mas vamos lá, não vamos desistir, tá? Segura aqui na minha mão. Vamos comigo até o final, tá? Já estamos aqui na metadezinha do livro. É um assunto denso, mas como eu falei, é muito bonito. É recompensador, sabe? Vamos aqui... Até agora vimos, então, ser intelectual é ser humano. Compreender o que é o intelecto e seus hábitos, entre eles a sabedoria, para compreender o que é o homem.
É importante ter em mente que a sabedoria, como vemos, é um hábito daquela alma que, por meio da razão natural, se dispõe a conhecer pelas causas primeiras e mais elevadas da realidade. Aqui existe, então, uma hierarquia das coisas, sabe? Existe as causas primeiras que você deve conhecer. Eu tô lendo também Ortodoxia, do Chesterton, e ele falou ali que você precisa ter um conhecimento, tipo uma base muito boa, uma base de conhecimento dessas causas primeiras, para você conseguir construir o seu conhecimento de uma forma eficiente. Porque senão a sua vida intelectual será uma farsa, senão a sua vida intelectual te levará ao inferno. E é muito melhor ser uma criança que não sabe nada e ir para o céu do que saber sobre tudo com bases erradas e ser levado ao inferno ou ao manicômio. Aquela escrita do Chesterton, né? Bem humorada. Então, as causas primeiras e mais elevadas da realidade, e fazendo disso uma virtude que realiza ao máximo sua própria natureza. O homem sábio é aquele que ordena, então existe uma ordem, todas as coisas de cima para baixo, pondo cada uma em seu lugar, a partir do princípio mais elevado e em vista do fim mais elevado. Também podemos chamar a sabedoria de teologia natural, pois, por ser ela o conhecimento das causas e razões mais elevadas, é o conhecimento de Deus por meio da razão natural. Sabemos que Santo Tomás, na Suma Teológica, não usa como método apenas a dedução natural para conhecer a Deus, mas também o método da teologia sagrada, que tem como princípio a teologia revelada. Essa daqui é uma nota de rodapé, tá? Que eu tô lendo aqui na página 48. Depois, vamos avançando aqui um pouco mais. O ato do intelecto, a intelecção e a aquisição do ente. Aqui a gente tem uma explicação sobre como acontece esse ato do intelecto, como que acontece essa intelecção e como que o nosso intelecto capta o ente. Isso é muito importante, tá? Primeiro vem o ente, depois vem o conhecer o ente. Tem muitas filosofias erradas, até assim, tipo, do senso comum, que acabam falando que a nossa própria mente cria o significado das coisas, sabe? Eu já caí muito nessas filosofias, por isso que também gosto de estudar filosofia, para não cair nessas besteiras mais. Que a nossa própria mente que cria o significado das coisas. Só que não, primeiro vem o ente, depois vem conhecer o ente. Então é sempre partindo mesmo da realidade. Isso te ordena de uma forma, por isso que a metafísica é muito boa e muda a vida quando você estuda ela. Porque você, de fato, percebe isso, de que não somos nada, sabe? Não tem nada aqui dentro. A gente tem que observar a realidade, se apoiar na realidade das coisas. O ente, ele é anterior ao pensar. Não é eu penso primeiro, sabe? Depois, né, as coisas tipo como se a vida fosse uma ilusão, né? Tudo aqui é uma criação da minha própria mente. Quem nunca ouviu isso? E o ente existe apartado do que eu penso dele. Então, apesar de mim, apesar do meu pensamento, essa capinha de celular existe. Né? Não é porque eu tô, né, pensando nela que ela existe. A realidade, ela existe independentemente de mim. Se eu morrer agora, as coisas continuam existindo. Né? Então, tipo, princípios básicos, assim, que muitas vezes a gente inverte aí, né, nessas nossas filosofias modernas aí. Desde os primórdios da filosofia antiga, encontramos essas discussões em volta do ente, tá? Mas aí depois, ó, existe sim algo que permanece, também existe algo que muda. Então, essa é a da conquista e conhecimento do ente. A verdade no momento em que o pensamento se adequa ao ente e à coisa. Tá? Então, se você perceber, não, tudo permanece. Você vê que não, existem coisas que mudam. Não, tudo muda. Não, existem coisas que permanecem. Então, a verdade é quando o seu intelecto se adequa ao ente. Tá? Aquilo que é. E não o contrário.
Ó, temos a verdade plena em nós quando nossa alma se volta à realidade. Mas a verdade parte do que a coisa é na realidade, não no que criamos ou pensamos da realidade. Isso daqui é excelente. Guarda isso pra sua vida. Leva. E aí, aqui, ó, muito interessante também, aqui nas notas de rodapé. Não seriam essas doenças frutos justamente do aprisionamento do homem em seu próprio pensar, em sua própria mente e da crença idealista racionalista moderna que já tem seu princípio no nominalismo, desenvolvido por Descartes, pensado por Immanuel Kant, chegando a praticamente toda a filosofia e psicologia contemporânea de que a realidade não é mais a... Aí aqui tem em latim, adequatio rei intellectus, né? A adequação ao intelecto. Todavia, é aquilo que tem como referência a prova somente o pensar e a minha subjetividade. Por isso que eu tô falando pra você, leva isso pra vida, porque as nossas teorias modernas tendem a inverter isso. E isso é absurdamente perigoso, tá? Não seria um remédio para muitas doenças psicológicas do nosso tempo a retomada do realismo epistemológico, ontológico, psicológico e moral, que é o que estamos falando agora, tá? A verdade é a adequação do intelecto à coisa. Enquanto o intelecto diz o que é e o que o que não é, não é. Complexo, mas você tem capacidade de entender isso. Quando você entende, meu amigo, é isso aqui mesmo. É importante notarmos que a apreensão do ser é de extrema necessidade, pois se não aprendemos o ser, não podemos nos adequar a ele. E se não nos adequamos, não podemos afirmar ou negar nada sobre ele posteriormente. Logo, se isso não é possível, devemos abandonar a cogitação filosófica e científica, pois estamos a falar de quê? Aqui, então, se não existe o ente, se não existe essa apreensão do ser, acabamos caindo nesse niilismo filosófico, né? Nesse nada, né? Vamos filosofar sobre o quê, né? Se não existe o ser das coisas. Então, esse é um dos primeiros princípios que a gente precisa aprender, precisa ter bem definido nas nossas cabecinhas ao estudar filosofia. Aqui tem algumas explicações sobre o intelecto agente, sobre como o ser humano, tendo o material, ele capta o imaterial das coisas, tá? E aí é uma explicação sobre esse conhecimento humano ser feito através da abstração. Por exemplo, a gente tem a abstração de uma vaca, se eu pensar. Se eu falar vaca agora, você consegue pensar em uma vaca. Por quê? Porque você já viu várias vacas e você abstraiu o que tem de comum entre todas elas e fez ali, né, essa sua abstração, esse seu fantasma ali da vaca, tá? Que não é uma vaca específica, mas é uma abstração, tá? É uma coisa que é algo real, mas que é difícil de explicar, sabe? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, é algo que ilustra bem essa formação das formas inteligíveis através desse intelecto agente que faz a abstração dos entes, tá? Esse é o máximo, assim, que eu consigo explicar para você sobre isso. Mas, de fato, é bem interessante, tá? Depois, a gente já vai vir aqui sobre as virtudes, tá? Sobre as virtudes em geral, os hábitos. Antes disso, não sei se eu já mostrei aqui, não mostrei aqui, né? Tem uma tabelinha. A gente conhece a verdade, muitas vezes, por meio de uma simples observação, né? Então, a gente observa ali e a gente já capta essa verdade. Ou a gente pode raciocinar e chegar a essa verdade, tá? São duas formas de conhecermos a verdade. Algumas a gente conhece imediatamente e outras por meio da ciência e da sabedoria, que são virtudes que aperfeiçoam o intelecto nesse caminho. Nesse caminho de conhecer, de abstrair, tá? Então, existem verdades que a gente capta imediatamente e outras que a gente precisa aperfeiçoar, que a gente precisa raciocinar através
justamente da ciência e da sabedoria. E a gente vai vir aqui falando sobre virtudes. O ser humano, ele anseia pela felicidade, ele anseia pelo bem. Então, queremos ter contato com a verdade, com a beleza, com o bem. E como que fazemos isso, tá? Através principalmente ali dessas virtudes, que é uma forma de aperfeiçoamento do ser humano, que é essa expressão dessa capacidade mais alta do ser humano. Em uma aula dessa semana, eu estava conversando com um professor sobre lei moral, que é um tema que eu acho bem interessante, e eu já conversei aqui com vocês no vídeo, Cristianismo Puro e Simples. Conversando com o professor, ele passou ali alguns pontos sobre a lei moral, e ele disse que, bom, a lei moral ela é importante, mas mais importante ainda é desenvolver as virtudes, porque as virtudes é de fato a prática da lei moral. É de fato você viver na prática a verdade sobre quem você pode ser. É você buscar o bem máximo que você pode ter. E as virtudes, elas são o que levam ao ser humano a essa felicidade, que é esse aperfeiçoamento. O ser humano ele só pode ser de fato feliz quando ele buscar essa sua perfeição, tá? Porque é o que ele é no final das contas, tá? É o que define ele, é o que dignifica o ser humano. E esses hábitos, essas virtudes, eles são desenvolvidos. Eles são desenvolvidos através de repetição, de luta contra as inclinações. O homem, ele precisa evoluir, ele precisa criar, de fato, essa segunda natureza. E desenvolver um hábito é desenvolver essa segunda natureza. É modificar a alma da potência ao ato. Então, eu tenho a potência de me aperfeiçoar e eu preciso realizar isso em ato. O hábito só será adquirido na medida em que a potência realizar inúmeros atos. As virtudes humanas são hábitos, então, mas um hábito operativo. É um hábito bom e operativo do bem. Então, os vícios são os hábitos ruins e as virtudes são os hábitos maus. Vamos ver aqui uma analogia. Temos aqui, né, a casa, que é a virtude que a gente deseja construir. A gente não consegue construir ela imediatamente. A gente precisa empilhar ali atos né, que são os tijolos, para construir essa casa que é a virtude, tá? E o ser humano, ele só consegue construir a casa que é a virtude porque ele tem ali os alicerces, que são a potência. É como se o ser humano ele já viesse ali com os alicerces, com a fundação ali da casa pronta. E então essa é a potência do ser humano, e ele precisa empilhar ali os tijolinhos, que são os atos, para ele construir ali a sua virtude, que é, aqui nessa analogia, a casa. Tá? Então, esperança, até anotei aqui, esperança, o ser humano, ele pode modificar-se. Só a virtude conduz a essa felicidade possível. Então, falar, por exemplo, seja virtuoso, meu filho, é a mesma coisa que dizer, seja você mesmo. O homem virtuoso é o protótipo de homem, o exemplo, a alma humana em sua realização plena. E é por isso que nos faz feliz, nos realiza dessa forma imperfeita, que é a felicidade possível nessa vida. Inteligir é captar, é aprender pura e simplesmente essa verdade, e raciocinar é proceder de uma para outra intelecção, para conhecer a verdade inteligível. E aí a gente vai entrando aqui nas virtudes intelectuais. Até aqui a gente já falou, né, das virtudes. Nós temos ali as virtudes cardeais, né, prudência, justiça, fortaleza e temperança. E
Essas são as virtudes cardeais. A gente tem as virtudes intelectuais que aperfeiçoam de fato o intelecto. Então, ó, lembra, vamos voltar lá no início. Se o intelecto é o que é próprio do ser humano, as virtudes intelectuais são o que aperfeiçoam o intelecto. Então, as virtudes intelectuais são o que fazem do ser humano um ser humano ainda mais perfeito, tá? Essa conclusão aqui que a gente chega. A virtude aperfeiçoa a potência para realizar sua obra, segundo o bem da própria potência, como vimos anteriormente. Tá? A gente está vendo aqui. Então, a virtude é o que aperfeiçoa, é o que faz com que você, nossa, você se realizou, você realizou a sua potência, que você tinha que fazer mesmo, entendeu? E qual é o bem do intelecto? O bem do intelecto é afirmar a verdade. E por isso dizemos que as virtudes intelectuais especulativas habituam a razão a realizar a sua boa obra, que é conhecer essa verdade. A verdade que é a adequação do intelecto à coisa. Tá? Aqui o conhecimento da verdade de duas maneiras que eu tinha falado para vocês. Então, as virtudes intelectuais vão ajudar o ser humano a fazer o que é mais elevado do ser humano, o que o ser humano precisa fazer, que é conhecer a verdade de uma forma mais perfeita. São essas virtudes intelectuais? É o intelecto, a ciência e a sapiência, tá? Que tá em latim. As virtudes morais aperfeiçoam a parte irracional da alma humana. As virtudes morais aperfeiçoam a parte irracional da alma humana. Então, ali, aqueles apetites, aqueles impulsos, aquelas emoções. E as virtudes intelectuais, a parte racional. Então, a parte mais elevada do ser humano. Isso é muito legal. Muito interessante. Então, as virtudes intelectuais especulativas tornam o homem feliz na sua atividade própria, que é o conhecimento e a contemplação da verdade. A virtude do intelecto é esse conhecimento dos primeiros princípios. É superior à razão porque é interior a ela. Aqui eu até apontei como se fosse a lei moral e a lei natural, mas eu não tenho certeza, tá? Teria que perguntar para o professor. Porque o hábito dos primeiros princípios, em condições normais, da vida humana será desenvolvido naturalmente. Porque esse intelecto é aquilo que a gente já capta, né? E, por exemplo, quando somos crianças, tem coisas que a gente já tem ali a potência de aprender e de captar. E tem coisas que são os primeiros princípios, como, por exemplo, buscar o bem e evitar o mal. Buscar o bem e evitar o mal. Tem algumas anotações aqui que eu fiz da minha aula de ética da faculdade, que eu vou trazer aqui para acrescentar para essa nossa conversa, que são os preceitos da lei moral. Primeiro, fazer o bem e evitar o mal. Segundo, conservar a si mesmo. 3, perpetuar a espécie. 4, conhecer a verdade. E 5, a necessidade de fazer amizades. Essa é a lei natural, são esses primeiros princípios que o ser humano já capta, tá? Eu não tenho certeza se tem diretamente a ver com isso, tá? Professor William, se você assistiu o meu vídeo, primeiro me perdoa por não estar conseguindo falar da melhor forma aqui, o quão grandioso é esse livro, esse pequeno, grande livro. Mas estou dando o meu máximo. E depois, explica aí pra gente sobre essa parte, se tem a ver ou não, né? Porque eu tô nessa, eu tô estudando sobre lei moral e eu gosto de encontrar ela em todos os lugares, tá? Isso é bom pra gente fazer conexões. Conhecer os primeiros princípios evidentes. O primeiro hábito que aperfeiçoa o intelecto, que é o intelectus, é uma disposição natural do homem, na medida em que todos os seres humanos, devido à sua constituição ontológica, são dotados de livre uso da inteligência, podem desenvolvê-lo e certamente o vão no ato de conhecer os primeiros princípios evidentes. Aqui, ó, né, para ser mais certeiro, tá escrito no livro, tá, quais são os primeiros princípios evidentes. Agora eu acabei de lembrar que realmente esses 3 princípios aqui eu aprendi na disciplina de lógica também da faculdade, e são esses primeiros princípios. O princípio da não contradição, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo.
2, o princípio de identidade, ser é ser. E 3, o princípio de terceiro excluído, não há intermediário entre o ser e o não ser. Tá? É um pouquinho mais complexo, mas assim, é autoexplicativo. Se você souber a definição do que é ser, pronto, você entende esses primeiros princípios aqui. São Tomás afirma que esses primeiros princípios, que são o fundamento do pensar, são evidentes e indemonstráveis. Então, tipo, eles são evidentes, você precisa aceitar que ser é ser e que nada pode ser e não ser, né? Tipo, isso daqui pode ser e não ser ao mesmo tempo. Não, ele é ou ele não é, entendeu? Ou ele existe ou ele não existe. E o princípio do terceiro excluído, não há intermediário entre ser e não ser. Então, esses são evidentes, são indemonstráveis pelo raciocínio, pelo fato de serem as bases do próprio raciocínio, tá? Eu acho, né, agora vendo isso daqui, vamos pensar. Esses são os princípios aqui dessa virtude intelectual. Talvez o que eu tenha falado ali, né, de lei moral, sejam os princípios das virtudes morais, né, os primeiros princípios, digamos assim, tá? Mas ambos são primeiros princípios, né? Mas aqui, como a gente tá falando de virtudes intelectuais, esses são os primeiros princípios aqui do intelecto, né? É as bases dos próprios raciocínios, né, como tá falando aqui. A ciência, depois, tá? É a segunda virtude aqui. A ciência é um conhecimento das causas segundas como termo ou conclusão, tá? Então, o intelecto é essas verdades primeiras, né? Aquelas três que eu falei ali, que não tem como demonstrar. Já a ciência é o conhecimento das causas segundas. Então, já é um raciocínio. A partir daqueles primeiros princípios, a ciência conhece as causas. E o hábito da sapiência é ser amigo da sabedoria, é desejar conhecer o máximo possível dessa realidade. Aí aqui nessa página até coloquei uns coraçõezinhos, porque fala sobre a sabedoria. Eu até escrevi um texto, depois eu li essa página aqui, eu já saí correndo para escrever um texto sobre a sabedoria, de tão bonito que eu achei. Entre os estudos humanos, o da sabedoria é o mais perfeito, mais sublime, mais sutil e o mais alegre. E aí aqui embaixo tem uma passagem do livro da sabedoria 6, 9 ao 25. Quem para possuí-la levanta-se de madrugada não terá trabalho, porque encontrará sentada na sua porta. É muito bonita essa passagem aqui, eu não vou ler inteira, porque enfim, a gente já tá aqui no final do vídeo, né? Eu já tô cansada, você também deve estar cansada. É um exercício da virtude da sabedoria que reside a felicidade do homem. A sabedoria é o conhecimento pelas causas primeiras e universais. A sabedoria é, nessa linha de procura, a explicação pelas causas mais elevadas, pelas causas primeiras. Aqui, tá, acabei de lembrar, a sabedoria tem a ver com a metafísica. As causas primeiras, os princípios primeiros, o estudo do ser enquanto ser, do ente enquanto ente, tá? Então, quer dizer, por causas que se bastam a si mesmas e além das quais nada mais há de procurar. Então, o que é Deus, o ente enquanto ente, qual é o princípio primeiro, né? Podemos dizer, a partir de São Tomás, por isso que essa é a virtude, a maior das virtudes intelectuais, e entre todas as virtudes humanas, por ter o objeto mais elevado, que é Deus. Sapiência, então, é o hábito da sabedoria. Deus é sinônimo da causa primeira. Bom, resumindo, de uma forma longa, essa a leitura comentada que eu posso fazer desse livro aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de me ver quebrando a cabeça aqui. Eu cansei de fazer esse vídeo. Normalmente os vídeos são um pouco cansativos, né? Porque eu fico uma hora falando assim. E eu não sou professora, ainda não tenho esse hábito, mas é uma forma de eu também absorver mais conteúdo, compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, né? Resumir todo o livro, né? Um livro difícil em 40, 50 minutos aqui no YouTube não é uma tarefa fácil, né? Eu gosto de me desafiar. Então, eu li bastante, mas porque realmente, como vocês viram, é um assunto difícil, mas é um assunto muito bom. Muito bom, sabe? Muito bom. Todos os dias eu quero estudar sobre isso, para cada vez entender mais, né? Conseguir fluir aqui nas ideias. E a colheita, ela é muito maior, porque como a gente viu juntos aqui,
né? Desenvolver o intelecto é próprio do ser humano, conhecer as causas primeiras, a metafísica é muito gostoso de estudar, porque de fato realiza o ser humano, sabe? Faz parte dessa busca por felicidade, tá? E a gente anseia por isso, está na nossa natureza, está na nossa essência. E esse aqui é um conhecimento muito elevado, que você precisa desenvolver aqui, essas virtudes intelectuais, para conseguir fazer o estudo de filosofia. E eu busquei ler esse livro com essa intenção, sabe? De ser essa pessoa que vai se dedicar mais nos estudos, de desenvolver de fato aqui essas virtudes. E só de você ler aqui sobre o que é a sabedoria, sobre o que é o ser humano, como que se torna o ser humano, ainda mais quem ele com certeza dá essa vontade de estudar ainda mais, de continuar nos estudos, de não desistir independentemente de ser difícil, de ser complexo. E com certeza eu vou fazer uma releitura aí desse livro. Obrigada, professor William, por ter escrito, esperando os próximos, porque é realmente muito bom. Espero que você tenha gostado, que também tenha te ajudado de alguma forma a entender um pouquinho sobre filosofia tomista, a conhecer, se você ainda não conhecia. Deixe aí suas percepções em relação a esse vídeo nos comentários e deixa o like, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, que isso tudo é muito importante. Um beijo, até o próximo vídeo.